Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A palavra de hoje é uma aula prática com Jesus. A gente aprende muitas coisas na teoria, né? Viemos aos cultos, recebemos uma palavra, viemos aos cursos que tem o curso de teologia, o curso ID, Casados para Sempre, tem vários cursos dos cooperadores, tem vários cursos, né? E como os discípulos também estavam tendo os cursos com Jesus, as parábolas, as pregações, eles estavam acompanhando, e nesse episódio aqui chegou o tempo de uma aula prática, chegou o tempo do recital, chegou o tempo de expor os discípulos a um momento onde eles precisavam aplicar tudo o que eles estavam aprendendo. Então, eu vou ler aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão maravilhosa. Esperamos, Senhor, que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo nessa noite, Pai, pousar sobre nós, nos trazer a revelação da Sua palavra. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam atentos à Sua voz. Que não é sobre o mensageiro, mas sobre a mensagem que carregamos. Que ela seja entregue, Senhor, fiel, da forma que o Senhor deseja que ela seja entregue. Em nome de Jesus. Amém? Então, nesse episódio aqui, gente, dias antes, principalmente no mesmo dia, como eu li aqui para vocês, naquele dia ao anoitecer, o dia inteiro Jesus estava pregando. Ali em Cafarnaum tinha muita gente, tinha tanta gente que ele teve que subir num barco e pregar. Então tinha muita gente, ele estava falando, ele falou várias parábolas, ele falou a candeia, a parábola da semente, do semeador, a parábola do grão de mostarda, ele estava ali falando várias parábolas, estava pregando para o povo. E chegou no final do dia, um dia cheio de atividades, cheio de aula teórica, ele resolveu aplicar uma prova prática. E ele chamou os discípulos: rapazes, vamos atravessar o rio? Vamos. Ele chamou o seu time para ele ter uma experiência com Jesus. E é lógico que eles não sabiam, né? Para eles era só uma travessia. Para os discípulos, era aí pegar, a maioria muito acostumado com o Mar da Galileia, né? Aquele ali, onde tinha uma prainha ali em Cafarnaum, onde Pedro, Tiago, João, André moravam. Então eles atravessavam aquele mar nado. Para eles era normal pegar um remo, atravessar. Normal. Vão atravessar? Vamos. Subam no barco e vamos atravessar. Vamos. Ele afirmou: vamos para o outro lado. E assim, gente, como a palavra diz, para todas as coisas há um tempo determinado. Para tudo. E é o Senhor que determina o tempo, o modo. Às vezes a gente atrapalha um pouquinho, às vezes a gente quer acelerar algumas coisas,
ou em outro momento a gente quer atrasar algumas coisas, a gente fica empurrando, não, eu não vou tocar nesse assunto da minha vida agora, deixa para depois, mas também tem coisas que a gente quer acelerar, só que quando Deus determina algo, olha, agindo Deus, quem impedirá? Se Ele determinou, estava determinado esse momento, essa aula de fé e conhecimento no Senhor. Interessante que provavelmente todos estavam cansados, né, de um dia inteiro de palestras, de pregação. Eles estavam ali acompanhando Jesus, abordando as pessoas, aquele trabalho todo que eles tinham, debaixo do sol o dia inteiro. Não bastava estar trabalhando o dia inteiro, Jesus chama para mais uma missão. Então, a gente precisa entender alguns detalhes sobre isso. Porque apesar deles estarem ocupados com Jesus, Jesus decidiu chamá-los para uma hora extra. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, já estou cansado, vou parar. Não, já o que eu faço já é muito, então eu não vou fazer mais. Só que assim, se Deus nos chama para algo, existe uma expectativa em Deus, em atuar em nós e através de nós. E às vezes nós estamos nos esquivando de coisas que o Senhor está nos chamando e dando boas desculpas. Deus, eu já estou cansado. Eu estou trabalhando o dia inteiro para o Senhor. Eu estou fazendo um monte de coisa, eu não estou parado. Só que Jesus chamou. E aí? Jesus chamou os discípulos, sim ou não? Eles estavam trabalhando o dia inteiro, sim ou não? E aí? Cabe a mim, cabe a você fazer. Até porque, gente, com Ele, tudo é ganho. Tudo é ganho. Não se perde com Jesus. Não existe prejuízo no Senhor. Porque Ele é um Deus generoso. Até porque Ele não fica devendo nada para ninguém. A gente acha que estou fazendo muito, mas só o que Ele já fez já não tem como nem retribuir. Fora o que Ele já faz além, a mais. Olha para os motivos que você tem para agradecer o nome do Senhor Jesus. Olhe para a sua vida, para a estrutura que tem em volta de você. Olhe para os livramentos que você já recebeu. Olhe para o tanto de coisa que nós já temos. Muitos motivos para agradecer. Não se comparam ao pouquinho que a gente faz. Quando a gente olha por esse ângulo, a gente percebe o quão minúsculo nós somos e como nós fazemos pouco para o Senhor. E nesses momentos que a gente está no limite do cansaço físico, mental, como os discípulos provavelmente estavam, cansados fisicamente, mentalmente, Jesus ainda decide ter um comportamento que nos incomoda. Ele dorme. Ele silencia. No momento onde mais eu e você precisávamos de uma palavra de ânimo, porque a gente é movido a isso, né? A gente precisa daquela palavrinha de ânimo, vamos lá, meu filho, sabe aquela torcida? Vai, não é assim? Tem hora que a gente precisa daquele empurrãozinho. Só que nesse momento crítico, Jesus decide dormir. E quem dorme não fala, né, gente? A não ser que você seja sonâmbulo. Tem um sonâmbulo aí, né, que fala dormindo, mas fora isso, quem está dormindo dá-se a entender que Jesus estava bem quieto, bem tranquilo. E aqui os discípulos entram em crise, tipo eu e você, no meio de um problema, onde nós temos vários motivos para falar que nós merecemos alguma coisa. A gente fala, poxa Jesus, logo comigo, essa tempestade, eu faço tanta coisa para o Senhor, eu ajudo tanta gente, eu trabalho tanto, eu sou honesto, eu cuido da minha família, eu estou fazendo tudo certinho, e o Senhor parece que nem está me vendo. O Senhor está quieto, o Senhor não vai ter resposta. Eles entram nessa crise, né? E a gente tem que aprender, gente, que para obedecer o Senhor, nós não precisamos de torcida organizada. Em muitos momentos estaremos em lugares muito silenciosos, aonde ninguém vai
apoiar talvez. Aí eu pergunto a você, aonde está a sua motivação? Para você fazer algo, você precisa ser aprovado pelas pessoas e ser ovacionado pela multidão? E todo mundo ficar te agradando e te elogiando, porque, uau, você é fantástico, você é precioso, você é maravilhoso, meu Deus! Sabe que nós precisamos disso, por isso que nós fazemos? E quando nós não temos nenhum sinal, nem para o bom nem para o ruim. Quer dizer, para o ruim, tem gente que gosta de crítica porque aquilo liga a gente, né? Tem gente que não se importa com crítica, parece que aquilo ajuda a gente a vou continuar porque Jesus era muito criticado, né? Ele era sempre rodeado de pessoas que estavam esperando um vacilo, uma fala torta, alguma coisa que ele poderia cair na pegadinha dos fariseus, mas ele nunca caiu. Eles estavam sempre rodeando Jesus, mas aquilo nunca parou Jesus. Só que tem gente que também para pelas críticas. Deixa eu te lembrar de uma coisa. As pessoas te amam e te odeiam pelo mesmo motivo. Tem gente que te admira pelo casamento que tu tem e acha incrível a sua vida familiar. Mas tem gente que te odeia e tem inveja de você por causa da família que você tem. Pelo mesmo motivo, pessoas vão te odiar e vão te amar. Tem gente que acha incrível o carro que você tem. Mas tem gente que acha que você não merece e tem inveja de você. Tem gente que admira a habilidade da sua profissão, os seus dons, e acha você uma pessoa maravilhosa, e acha você incrível, uma referência. E tem gente que te odeia porque não gostaria de ver você fazendo tão bem o que você faz, com tanta facilidade. Agora eu faço uma pergunta, você é movido por isso? Ou você é movido por obediência e disciplina? Porque está aí um perigo, gente. Porque a gente não pode ser motivado pela torcida. Não dá, gente. Não dá, a motivação ela é perigosa. Motivação, ela é parecida com vontade, desejo. A motivação, ela é movida pelos sentimentos. E nem sempre a gente está bem para fazer o que a gente precisa fazer, não é assim? Nem sempre você está bem para ir para o seu trabalho. Mas não é porque você não está bem que você não vai trabalhar. Porque você precisa ir trabalhar. Então você desliga a motivação e liga a disciplina. Porque a disciplina é consistência. A disciplina ela não espera a motivação, ela não espera a vontade. A disciplina é uma escolha madura diante do entendimento e da necessidade que temos de fazer algo. Só que muitas pessoas vivem baseadas na motivação. Enquanto aquilo está trazendo uma motivação, enquanto é legal, eu faço. Quando não é mais legal, eu abandono. Tem pessoas que fazem isso com o casamento. Tem pessoas que fazem isso com a profissão. Tem pessoas que fazem isso no ministério. Tem pessoas que fazem isso com as amizades. Enquanto é legal, enquanto é favorável, eu ando contigo, sou teu amigo. Quando não é favorável, eu estou fora. Porque isso não me motiva a andar com você. Então, quem somos nós nessa história? A gente precisa acordar, gente. Porque senão nós não viveremos uma vida excelente com o Senhor. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós não poderemos depender de motivação. Porque em vários momentos, nós não estaremos tão bem assim. Porém, a missão ainda está ligada em nossa vida. O propósito no qual o Senhor derramou sobre a nossa vida ainda está de pé. E os céus e a criação toda espera pela manifestação dos filhos de Deus. Só que, infelizmente, os filhos de Deus estão na bad. Não estão no momento bom, então eles estão em pausa. Eles pararam de se manifestar porque não está legal, eu não estou tendo o que eu gostaria, eu não estou tendo os resultados que eu assim previ ter, então eu estou assim, eu estou triste, então eu vou dar um time na minha vida. É assim que muita gente pensa. É assim que muita gente faz. E a vida está passando, gente.
E nesse episódio com os discípulos, a gente percebe duas perguntas aqui muito interessantes. Primeiro, eles gritam, clamam, desesperados. Jesus, o Senhor não se importa que a gente morre aqui no meio desse mar aqui? Essa pergunta tem muitos detalhes. Provavelmente qualquer um de nós faria a mesma pergunta, ou já fez. Tu já não fez essa pergunta para Jesus, não? Jesus, o Senhor vai deixar eu morrer nessa situação? Provavelmente tu já deve ter passado por alguma situação difícil, que Jesus não estava falando nada para você, estava em silêncio. E você, uma pessoa de bem, uma pessoa que busca o Senhor, que serve ao Senhor, uma pessoa generosa, e você está passando por um momento dificílimo, e simplesmente você olha para Deus como se Ele estivesse dormindo. Talvez bateu um desespero em você, e você deve ter feito essa pergunta. Ei, Deus, o Senhor não se importa comigo? Foi a pergunta que eles fizeram, né? Os discípulos já estavam há algum tempo acompanhando Jesus. Naquele dia em especial estavam ajudando na pregação do Evangelho. Então nós que estamos bem envolvidos, nós sabemos que além da luta física que nós temos, que às vezes nós não estamos bem fisicamente, temos as lutas espirituais, que às vezes está tudo bem, mas simplesmente está tudo mal. Simplesmente tem uma guerra espiritual acontecendo que afeta o nosso corpo físico. Então, provavelmente, eles também estavam passando por isso. E não era... Eles já estavam doidos para bater o cartão para ir descansar. Ou Jesus está na última pregação. Glória a Deus, já vão fazer o café, vão descansar. Bora, já deu, já está dando 6 horas. Acabou o expediente, vão descansar. Ah, sabe de nada, inocente. Jesus olha para ele o seguinte: acabei de pregar, rapazes, deu? Despede o povo hoje, rapazes. Yes! Vamos descansar. Aí todo mundo indo embora. Aí Jesus assim: rapazes, vão atravessar comigo. Não era assim, pouca coisa, gente. Eram mais ou menos 13 quilômetros de travessia. Vamos remar 13 quilômetros, vamos? Depois de um dia bem cansativo, de um dia de guerras espirituais, de conflitos, de tensão, de um sol na cabeça o dia inteiro. Vamos dar mais uma tarefinha, 13 quilômetros de remada aí. Vamos lá comigo? Essa pergunta é boa, né? O senhor não se importa que eu morra, não, Jesus? Faz sentido, né? Até no olhar humano, a gente até se enche de razão. Jesus, o senhor quer que eu morra? Eu já perguntei isso para Jesus. Jesus, eu estou todo arrebentado. Não tenho nem mais nada para arrebentar. A próxima batida eu vou morrer. Vem pancadas de tudo quanto é lado. Eu nem estou vendo mais as pancadas. Aí quando eu dou uma respirada, mais uma. Daqui a pouco é cova. Talvez você já deve ter se perguntado assim. A pergunta é boa, humanamente falando. Só que vamos ler Eclesiastes 9:10. A hora que a palavra nos orienta sobre o que Deus nos coloca nas mãos. Tudo que você fizer, Eclesiastes 9:10, é isso? Isso aí. Tem a NVI, que é a NVT. Procura a NVI para a gente ler junto. Achou lá? Obrigado. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força. Primeiro, a gente tem que entender, não está dizendo para fazer além da tua força. Está falando para fazer com a sua força. Deus já te deu uma força. O que é essa força? É uma medida. Cada um tem uma medida. Eu percebo muito isso na academia. Porque por muito tempo eu treinei de um jeito que não me dava resultados. Porque eu não fazia a força que eu tinha capacidade de fazer. Eu não tinha a disciplina que eu tinha de fato capacidade de ter.
Eu trabalhava numa medida menor na qual o meu corpo poderia ter uma resposta melhor. E quando eu acordei e comecei a utilizar exatamente a minha força, começou a aparecer resultados. Enquanto eu não fazia conforme a minha força, Deus te deu uma força. Você tem uma medida. Talvez você não está utilizando a sua medida. Sabe por quê? Olha o perigo aqui. Quando eu não utilizo a minha força totalmente, eu só enxergo uma coisa: negligência. É perigoso, gente. A gente negligenciar algo que o Senhor nos deu. Outra coisa que pode ser perigoso para nós: quando eu não utilizo a minha força, eu posso estar mentindo. Até vou falar aqui com os voluntários, né? Principalmente o Alelon, né? Mas todo mundo assim que trabalha numa escala. Quando a liderança faz uma pergunta no grupo, por exemplo, pessoal, vamos falar sobre a disponibilidade do mês para a gente montar a escala. Aí você bota lá, não posso. Tal dia, não posso. Aí eu faço uma pergunta bem criteriosa, bem assim, meticulosa. Você não pode ou você não quer? Isso precisa ser algo bem resolvido no seu coração. Porque às vezes eu não quero servir. Está tudo bem, você não vai para o inferno por causa disso, você não vai ser excluído, você não vai ser corrigido, está tudo bem. Mas que seja sincero. Que às vezes se existe uma escala é porque existe uma necessidade. Então, quando eu estou falando ali algo, eu preciso medir a minha força e dizer com verdade o que precisa ser dito. Que às vezes eu só não quero, mas eu boto que eu não posso. A indisponibilidade baseada na minha motivação caída. Então a gente precisa entender. A palavra me ensina a fazer com toda a minha força. Por quê? Porque na sepultura, para onde nós vamos, filho de Deus, eu e você, não há atividade. E a gente fica aqui economizando forças. Depois na sepultura não tem mais escala. Na sepultura não tem mais trabalho. Não tem mais planejamento, não tem mais conhecimento, não tem mais sabedoria. Aí eu te pergunto, estamos vivos aqui por algum momento, é curto. Então vamos fazer tudo intensamente. Vou dar um exemplo. Se Deus deu a capacidade para você ser um profissional em alguma área, faça com toda a sua força. Seja o melhor profissional naquela área. Estude mais. Seja mais qualificado, faça mais cursos, compre cursos EAD. Você não pode ir talvez num seminário lá em São Paulo, em outro país. Compre, faça em casa, mas se qualifique. Invista. Seja o melhor que você pode dentro da sua capacidade. Não se acomode, porque não vale a pena. Não se acostume com o básico e o raso. Se Deus te deu uma família, seja um pai, uma mãe decente, um marido, uma mulher decente, incrível, seja o melhor que você pode, não seja só um sanguessuga de energia da tua família, você entrega também, mas tem gente que só suga energia, não faz nada. Faça conforme a sua força. Deus te deu uma missão de cuidar de uma mulher, Deus te deu uma missão de cuidar de um homem, então faça com toda a sua força. Porque depois que morre já era. Viúva quem foi? O outro vai ficar aí, vai arrumar uma novinha de 20 anos, e tu vai ficar aí, lá na cova, lá escondida lá. E aí? Eu já falei com aquele que eu não vou casar, que ela morrer. É uma promessa que eu tenho com ela. O pessoal ri, olha. Estão me julgando. E a gente fica assim, fazendo as coisas no migué. No migué. Faz o básico, o mínimo da norma. Não, gente. Vai fazer alguma coisa? Faz direito. É isso. Se fosse na minha versão carioca, João Carioca da Bíblia. Tudo que vier na tua mão, para de migué, faz direito, faz decente. Não faz meia boca. Não faz de qualquer jeito. Porque Deus não se agrada. Olha para alguém e fala assim, ei, faz as coisas direito agora aí, faz favor, fala assim. Faz tudo direitinho, porque Deus te deu dom. Então é para fazer direito. Fala assim, me ajuda a pregar. É interessante que Jesus, quando chama para atravessar, ele falou para correr, sim ou não? Não. Ele deu prazo.
Rapaz, nós temos 20 minutos para chegar do outro lado. Ele falou isso não? Não. Ele não determinou tempo, né, prazo, não deu correria, não exigiu nada a mais. Não exigiu uma tecnologia que não tinha na época para chegar em menos tempo. Não. Ele falou assim, ó, vamos. É uma jornada com Jesus. Quem coloca prazo nas coisas somos nós. Por isso que a gente vive frustrado. Porque a gente diz sim para Jesus hoje, porque eu tenho certeza que um monte de gente vai dizer sim para as coisas de Deus hoje. Porém, quer que as coisas aconteçam amanhã. Aí a gente coloca um monte de prazo. Não, Jesus, estou dizendo sim para o Senhor, então amanhã o Senhor vai resolver a minha vida sentimental. Terça-feira eu tenho um boleto, então o Senhor já resolve minha vida financeira. Quinta-feira eu tenho uma questão lá no meu trabalho e o Senhor vai... Então a gente coloca o prazo nas coisas, a gente pega a nossa agenda e fala assim, tá bom, Deus, eu digo sim para o Senhor, toma a minha agenda, está aqui. Não, gente, tem a agenda de Deus. A gente esquece que a agenda é de Deus. É Ele que tem a agenda. É Ele que determina as coisas. Aí o que acontece com a gente? Frustração, nós ficamos frustrados. Jesus chamou, a gente disse sim, agora no meio da caminhada a gente se frustra, se azeda, a gente fica triste, a gente fica fraco, porque as coisas não acontecem do nosso jeito ou na velocidade que a gente gostaria. Esse costume de colocar prazo nas coisas faz a gente se frustrar. Tem uma coisa que eu sempre falei aqui, né, que a gente precisa sempre guardar no coração. Não fala mais assim, ó, Deus vai fazer. Fala assim, ó, Deus está fazendo. Deus já está fazendo uma obra na sua vida. A transformação da sua vida, do seu casamento, das áreas nas quais você precisa, já está acontecendo. Só que ela tem um prazo para ser concluído, está entendendo? A gente não curte esse momento do processo, a gente quer o sim e a conclusão. A gente não quer surfar na onda. A gente quer, assim, ó, vamos para o outro lado, teletransporte. Teletransportou, chegou do outro lado. Não, calma, tem umas ondinhas, tem uns ventinhos no meio do caminho. Nós vamos ver uns milagres, nós vamos passar um frio na barriga, vamos ter muitas emoções, muitas aventuras, mas nós vamos chegar. E a gente precisa entender esse processo. Se o Senhor chamou, gente, Ele vai sustentar. Se o Senhor te convidou para algo que para você humanamente é difícil, pesado, talvez você já se encontra cansado e pesado e agora tem mais algo para fazer. Se Ele chamou, Ele vai te dar força o bastante para executar. É Ele quem chama, é Ele quem sustenta, é Ele quem dá o respaldo, é Ele quem tem os recursos necessários para que as coisas aconteçam. Vocês estão entendendo isso aí? Amém, gente? Não tenham medo do que o Senhor tem para vocês. Não tenham medo. Até porque Ele não chama gente desocupado, tá, gente? Ele não chama. Deus, se você ler em Provérbios, tem um monte de versículos sobre preguiçoso, sobre a galerinha que é desocupada, e é bem, bem pesado, assim, bem ruim, né? Deus, Ele olha para aqueles que estão ocupados. Quando Deus chamou Moisés, sabe o que Moisés fazia? Ele não estava na várzea lá, né, de boa, com a galerinha de Juliette lá no deserto, lá conversando, com um passarinho na mão. Não, gente. Moisés era pastor das ovelhas do seu sogro, ocupado, homem trabalhador. Enquanto ele estava lá trabalhando, andando, ele não estava de passeio. Ele não estava de turismo no deserto e apareceu uma sarça pegando fogo. Não, gente, ele estava no trabalho. Deus apareceu para ele. Davi não era um boyzinho da Galileia. Estava de boa jogando PlayStation. Aí Deus pega e aparece no quarto dele e fala, Davi, vamos lá? Não. Davi era pastor de ovelhas malhadas. Trabalhava subindo gruta, matando leão, e caminho da soma da morte. E que vida pesada. Aí lá vem Jesus chamar ele para ser rei. Para sofrer ainda um monte, ainda 11 a 14 anos, correndo da morte, saiu querendo matar. Olha o problema. Jesus chamou um homem ocupado. Eliseu. Lembra quando Elias chamou Eliseu? Eliseu era o quê? Eliseu não era uma pessoa desocupada.
um universitário que estudava à noite, acordava 2 horas da tarde, ia para o shopping tomar milkshake para esperar a hora da aula para poder fazer o curso à noite. Não, Eliseu era um lavrador de terras e, olha, bem sucedido na época. Quando ele chamou, ele, peraí, só um minuto, vou lá queimar os meus carros, vou lá fazer um churrascão com meus bois e tudo, vão matar. Peraí, ele tinha bens, ele tinha negócios. Pedro não estava sunguinha vermelha nadando, pegando sol, pegando vitamina D na praia, fazendo cardio na beira da praia de tênis. Não, gente. Pedro era um empresário da pesca, uma empresa familiar. Seu irmão, seu pai trabalhava, seus parentes ali. Ele estava trabalhando e muito. E Jesus falou assim, a mesma técnica que você usa para pescar muitos peixes, você agora vai pescar almas, homens. Então está vendo que até a capacidade de trabalho que Pedro tinha foi utilizada para o ministério. Então, não pensa que você vai estar desocupado e ele vai te chamar, não. Aquele que mais se ocupa é aquele que mais Deus quer. Porque Deus sabe o nível de disciplina que você tem. Deus sabe o nível de compromisso que você tem. Por isso que Ele se interessa. Por isso que Ele olha para você e fala assim, esse aí eu gosto. Porque esse aí é disciplinado. Esse aí é resiliente. Esse está cheio de problemas, cheio de frustração, mas não falta trabalho à toa, não deixa as coisas faltar em casa. É um cara ali, é desse tipo de gente que eu gosto. Pronto. Parabéns. Você tem uma estrela na testa e Jesus vai te chamar. Só porque você é bom. Está vendo? Os ruins ficam só vagando aí pela cidade. Aí. E assim, gente, Deus não vai deixar eu e você morrer. Até porque Ele quer que a gente faça algo. Então a gente vai morrer no meio do caminho. Não faz sentido? Não faz sentido a gente não concluir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Senão a gente, Deus é perdido, Deus não calculou. Não, gente. Por isso que a gente não pode ter medo. Essa crise, esse medo, tudo isso me dá o segundo motivo dessa pergunta, né? O Senhor quer que a gente morra, Jesus? É aquela dúvida que entra no nosso coração sobre uma possível falta de cuidado do Senhor com a gente. Talvez você já sentiu isso. Essa possível chance do Senhor não estar cuidando da gente. Que interessante, né? Porque assim, os discípulos tinham todos os motivos. Ou pegar, sobe lá comigo, lá, vamos comigo já, assim, daqui para frente você já vai me ajudar na unção ali, vamos lá comigo. Jesus é assim, o cara está aqui, estava lá em Itajaí, veio aqui desde 5 horas, está aqui ensaiando, podia estar descansando ali, Jesus chama para tocar no meio da coisa. É assim, tá vendo? Olha os discípulos ainda para atravessar o mar da Galileia. Poxa, os discípulos envolvidos com Jesus tinham abandonado as suas vidas. Jesus chama para passar um perrengue. Mas tudo bem, se Jesus vai ajudar, vamos, né? Aí Jesus decide dormir. Que negócio é esse? Que dificuldade é essa? Isso causou no coração dos discípulos um sentimento de abandono. Que é o que provavelmente no seu coração deve ter acontecido algum dia. Como no meu também já aconteceu. De eu parar e pensar, olha, Deus, eu não quero dizer nada para o Senhor não, mas eu acho que o Senhor esqueceu que eu estou aqui. Não quero te ensinar não, mas parece que eu estou sozinho nesse barco. Não quero assim, me perdoe, Senhor. Sabe aquele cuidado? A gente não quer falar, mas sai. O que estava acontecendo aqui? Estamos afundando no meio do mar. E o mais interessante, eles foram para o mar por obediência. Aí você olha para a tua vida, Deus, eu estou obedecendo todas as coisas, o Senhor deixa eu passar por isso? Difícil, né? Rapaz. Eles não estavam em desobediência. Tipo assim, Jonas estava em desobediência. Ele merecia mar. Ele merecia uma bela de uma tempestade. E veio. Os caras jogando tudo para o mar. Jogando as comidas, tentando fazer oferenda para deuses do mar, para tentar chamar atenção e tal. E todo mundo pensando em morrer. Que ia morrer. A tempestade tinha um desobediente no barco.
Joga esse cara no mar aí, esse cara não merece nada mesmo. Ele mesmo falou, me joga aí porque eu estou em desobediência. A gente mesmo cai em si, né? Cara, eu sou um caco. Me joga no mar aí mesmo que eu estou todo errado. Agora, e quando você não está errado? E quando você fez tudo direitinho? E você começa a sofrer. E não basta sofrer, Jesus não fala nada. Jesus parece que está ignorando o nosso sofrimento. Porque quem dorme, aparentemente não está vendo o que está acontecendo. Eu sou assim, quando eu durmo, gente, vocês podem me mudar de cama, eu não sinto. Pode cair a casa assim, eu só vou acordar na hora que eu for para acordar. Rapaz, caiu a casa aqui, o que aconteceu? É assim. Pode fazer o que for, eu não percebo. Pode tocar alarme, cachorro latir, roubar o carro, pode fazer o que for, eu não percebo. Meu sono é pesadíssimo. Glória a Deus pelo meu sono. Quem sabe de Jesus não era assim, né? Pau pegando, cara, onda, e os barcos, certo, um barco batendo no outro, que eram outros barcos, como diz a palavra, né? Um barco batendo no outro, pá, barulho de madeira, grito, ai, aquele desespero. Aí os caras assim, tipo assim, Jesus. A gente não fica assim? Olha aqui, Jesus, olha. Sinal de fumaça. Jesus, olha para mim. Eu estou sofrendo. Eu estou em obediência, eu não estou errado. Só vai deixar eu morrer? Esse era um dos motivos dessa pergunta. Ah, meu Deus. O Senhor falou muito comigo nessa palavra. Eu estou dividindo, gente, o meu coração com vocês, com essa palavra. Eu não estou dando um discurso, não estou dando uma palestra. Eu estou abrindo meu coração. Essa palavra é Deus falando comigo. Eu não precisava nem pregar essa palavra, porque era para mim. E aí nesse momento a gente ora, jejua, faz campanha, pede. Parece que as coisas não acontecem, não resolvem, não muda nada. Meu Deus, que agonia. Você pode fazer o que você quiser, parece que as coisas não mexem 1 centímetro, 1 milímetro. Aí você pergunta, então Deus não está me ouvindo mesmo? O que eu falo, Ele não ouve? Eu falo, eu peço, Ele não faz? Meu Deus. Tudo virando um caos e a gente se sentindo sozinho. Aí perguntas como essa aparecem, gente, ó. O Senhor não está me vendo? O Senhor não vai fazer nada? Será mesmo que Ele está me escutando? Aí a gente começa a desanimar, a gente começa a parar de orar. Ah, também não vou orar não, só de raiva, que eu oro, Deus não responde. Né? Aí tem gente que é mais assim, mais sanguíneo. Não vou orar é nada. Eu oro, parece que não estou sentindo nada. Parece coisa ruim é tu falar e a pessoa não olhar para você, não prestar atenção em você, né? Quando eu converso com alguém, gente, eu gosto que a pessoa olhe dentro do meu olho. Se eu estou falando, a pessoa fica assim, eu já paro de falar também. A pessoa não está olhando para mim. Agora imagina com Deus. Tu fala e Ele está dormindo. Não está percebendo. Olha o que Salmo 13 diz. Até quando, Senhor? Para sempre o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor esconderás o teu rosto de mim? Olha o desespero do salmista. Até quando terei inquietações e tristezas no coração todo dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Olha o desespero. Ei, sabe o que eu lembrei aqui quando eu li isso aqui? Não é só eu que estou passando de difícil. Faz mais de 2.000, 3.000 anos que tem gente que passa por perrengue. E o Senhor também tem o mesmo comportamento. Então, primeiro, eu não sou a última bolacha do pacote. A gente bota a gente no centro do universo e acha que o Senhor existe para servir a minha senhoria. Eu tenho meus perrengues, você tem os seus. De vez em quando acontece uns negócios legais, às vezes acontecem as coisas ruins. E a gente vai vivendo de fé em fé, de busca em busca, adorando o Senhor Jesus, apesar das dificuldades, servindo e aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá.
como o Cris, do Kids, falou para mim hoje, antes do culto aqui. Ele falou assim para mim: pastor, eu vim para ação social sábado, que aconteceu ontem. Até eu quero agradecer a igreja pelo trabalho que fizeram excelente. Eu estava fazendo um casamento de um casal aqui da nossa igreja, na parte da manhã, não pude estar, mas o pessoal falou que tinha muitos voluntários, muita gente, 80 e poucas crianças aí sendo servidas. Aí ele falou assim para mim: pastor, eu vim servir para dar um ar para minha cabeça, para os problemas que eu estava passando com o meu pai doente lá no Rio Grande. Então eu vim para cá, ocupava eu para eu não lembrar dos meus problemas. Então, tá vendo o que é disciplina? Às vezes, por coisa menor, a gente deixa de fazer o que o Senhor nos chamou. Só que uma coisa eles não lembraram e não entenderam. Jesus falou assim: vamos atravessar, vamos para o outro lado. Ele perguntou ou afirmou? Você lembra? Qual era a pontuação na frase? Era ponto final. Era mais uma afirmação do que uma pergunta. Então Jesus, ele não estava perguntando: ei, vamos. Ele estava afirmando: vamos. Esse vamos, ele está falando assim: nós vamos. Vai ter tempestade, vai ter onda, vão quase morrer, mas nós vamos chegar do outro lado. O que eu tenho que aprender aqui? Olha um detalhe. O Senhor falou que vai chegar. E a gente está aqui desesperado, achando que vai morrer no meio do caminho. Mas nós temos que lembrar da palavra que o Senhor deu lá no início, enquanto ele estava acordado, porque agora ele está dormindo, não está falando nada. Só que ele falou alguma coisa muito importante. Ele falou que nós vamos atravessar. Então eu prefiro me apegar na palavra que ele falou lá no início e entender que se ele falou, agindo Deus, quem impedirá? Ele falou que vai chegar. Por que eu vou parar no meio do caminho, desesperado com a situação que eu estou vivendo agora? Se ele falou que vai chegar. Quantas palavras nós carregamos do Senhor? Quantas promessas nós carregamos da palavra do Senhor? Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, certamente as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. São promessas. Só que a gente quer amanhã. Busquei hoje, retorno amanhã, retorno rápido. Isso aqui não é negócio. Isso aqui não é pirâmide financeira. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é Jesus. Aquele que veio por desespero humano, suou sangue, porque sabia o que ia passar. E gritou por desespero: Pai, por que me abandonaste? Ele também sentiu essa sensação de abandono, mas não desistiu, não parou o seu propósito. E às vezes a gente está aqui a 1 milímetro de parar, a 1 milímetro de abandonar, a 1 milímetro de se entregar. O Senhor diz que vai fazer, o Senhor diz que vai atravessar, o Senhor diz que vai chegar. Eu confesso que a minha fraqueza, como de humano, nessa semana eu estava muito em dúvidas sobre algumas coisas e eu fazia perguntas ao Senhor. Poxa Deus, tem algumas áreas tão difíceis na vida que está me entristecendo. E eu comecei a ter esses sentimentos. Por isso que o Senhor me levou para esse lugar. Para eu entender que eu vou chegar onde Ele falou. Apesar do contexto atual falar tudo o contrário. É aí que está a dificuldade. Porque a gente, humanamente olhando assim, está tudo errado. Está tudo ruim. Eu não quero diminuir a tua dor, não quero diminuir o teu problema. É verdade o que você sente, é difícil mesmo.
É difícil a luta que você está passando contra você, contra as suas vontades, contra os seus desejos, contra pessoas em sua volta que estão te prejudicando, contra decepções que você teve com outras pessoas, contra prejuízo. Tem um monte de coisa acontecendo na minha vida, na sua vida, que estão de fato paralisando a nossa fé. E a gente começa a ver tudo dando errado, apesar da gente estar fazendo tudo certo. E aí? Desespero, cara. Eu estava desesperado. Mas o Senhor me fez lembrar que agora Ele está dormindo para mim. Que raiva que eu estou. Ai, Senhor, Jesus amado. Só que Ele não me deixou sem palavra. Entendeu? Eu preciso lembrar das palavras que Ele me deu antes, para eu começar essa travessia. Antes da gente começar, Ele falou algo para a gente. A gente só tem que lembrar. Eu tenho certeza, se os discípulos falassem assim, ó, ei, para de gritar, só um minuto, o que o Senhor falou para a gente lá na praia? Vamos atravessar. Ele falou, calma, gente, Deus não vai deixar nada acontecer, sabe por quê? Olha uma coisa interessante, apesar de Jesus estar em silêncio, e até dormindo, Ele não saiu do barco, Ele sempre esteve ali. Primeira coisa que você precisamos nos curar dessa falsa sensação de abandono. O Senhor nunca te abandonou. Apesar da raiva que você sentimos do silêncio dele, Ele está num barco com você. E essa foi a primeira sensação que eu tive. Eu olhei para o meu barco, cheio de água, todo quebrado. O remo ficou para trás, lá na outra onda, eu não tem nem como mais remar. Que a gente, até o pouco que a gente tem, a gente vai perdendo nessas lutas, né? Eu falei, meu Deus, não tem nem mais como remar, eu perdi tudo que eu tinha aqui. Só que quando eu olhei para o lado, Jesus estava do meu ladinho, gente. E Ele está do seu lado. O que a gente está passando é uma aula prática de fé e conhecimento de quem é o Senhor. E a fé, ela é muito mais razão do que sentimento. Na verdade, a fé não tem nada a ver com sentimento. Não é sobre sentir uma segurança. É sobre saber que está seguro. É sobre falar o seguinte, onda, vento, estou com Jesus aqui no meu barco, cara, você está maluco? Você está maluco? Você acha que a onda é maior do que o Filho de Deus está dentro do meu barco? Pode balançar, mas o Filho de Deus está comigo. O Senhor falou, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no meu Pai. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem falava para vocês. Eu nem perdi o meu tempo. Em outras palavras, eu não perdi nem tempo de falar, se não fosse verdade o que eu estou falando. Eu estou indo, fica calmo. Mas eu vou enviar outro. Ele está falando assim, na mesma medida, no mesmo poder. Eu estou mandando outro Consolador, que vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Ele está com você. Naqueles momentos que você se sente bem sozinho, triste, que se você contar a tua tristeza para alguém, ninguém nem vai entender, alguém vai até achar idiotice da tua parte. Tem coisa nossa que se a gente fala para alguém, o pessoal até ri da nossa cara. Ou aquelas pessoas que a gente cria uma expectativa de entender as nossas tristezas, elas não vão entender, vão até desprezar. E a gente sente assim um lixo, né? Então parece que o que eu acho é tudo mentira, sei lá, a gente fica numa loucura. E no processo nós vamos ter crises, dificuldades. Na travessia da jornada com o Senhor, nós vamos ter esses momentos, gente. E é no meio desse período que muitos se entregam, muitos se perdem, muitos desistem.
Como eu disse lá atrás, né? A fé, ela não depende de motivação, ela não pode depender de motivação. Eu não posso servir a Jesus enquanto eu estou motivado, porque a pessoa motivada, ela só está cheia de vontade de fazer. Ela só está animada. E quando você está desanimado? E quando o barco está todo arrebentado, você está pegando um monte de onda, um monte de vento, está tudo dando errado, você fazendo tudo certo, o que eu e você vamos fazer? Olha o que eu anotei sobre motivação. Motivação está ligada a sentimento e vontade. É um impulso emocional dependente de uma condição emocional favorável. Isso é motivação. Por isso que muita gente desiste de uma faculdade, de academia, muita gente desiste de algumas coisas, porque a motivação acaba, a pessoa para, a pessoa desiste. Não está mais legal. Não está mais empolgante. Eu comecei a dizimar, Deus começou a prosperar. E quando ele parar de prosperar, não vai ser mais animador. E se ele nunca mais te prosperar? E se nunca mais a gente receber nenhuma bênção material e natural do Senhor? Nós vamos continuar servindo o Senhor? Ou nós precisamos ser motivados a purpurinas, para os brilhinhos fazer a gente continuar andando? É isso que a gente é pego no meio do caminho. A disciplina é consistência, é uma ação contínua. Disciplina, gente, é fazer o necessário sem depender de uma condição emocional. Não depende de condição emocional. Disciplina é maturidade. Jesus estava ali causando uma situação para virar uma chave na maturidade dos discípulos. Só que infelizmente foi frustrante para Jesus, né? Rapaz, tá tirando um sono aqui legal, sonhando com os anjos, lembrando do lugar de onde eu vim, que era muito melhor do que esse aqui, esse barco todo quebrado. Vocês vêm me acordar? Por que vocês estão cheios de medo? Que fé fraca de vocês, que fé pequena. Jesus falou, vamos atravessar. Ele estava afirmando. Só que no meio do caminho aconteceu algo que desestabilizou os discípulos. Quero falar para você que está desestabilizado, enfraquecido por causa de alguma situação que tem te entristecido. Cara, é real mesmo, de fato. Tem coisa que cansa as nossas emoções, suga as nossas energias. Realmente dá vontade de fugir, de ir embora, de abandonar tudo e de mudar de ambiente. Sei lá, dá uma loucura na gente assim. Olha a pergunta que eu fiz para a Keila essa semana. Eu fiquei com a raiva da Keila, que ela não deu bola para mim. Tá vendo que essa semana eu passei tudo? Eu estava num barco essa semana, gente. Eu falei assim, Keila, eu estou com umas dúvidas na minha cabeça de quem eu sou, de quem eu gostaria de ser e de quem eu deveria ser. Cabeça de doida essa minha, né? Que crise louca, cara, que eu estava passando essa semana. Eu fiz a pergunta para você, não fiz? Aí aqui assim, fiquei com a raiva, cara. Eu esperando uma palavra profética da mulher de Deus e nada. Que vida espiritual é essa tua aí, mulher? Esperando uma profecia, uma palavra assim, não falou nada. Eu fiquei com uma raiva, vocês não têm noção, que eu fui dormir envenenado assim. No outro dia, né, eu falei assim, eu não abro mais o meu coração para você também. Falei assim com raiva dela. Fala as coisas para você, tu não me ajuda. Mas é assim, olha a crise, olha as perguntas. E a gente começa a ficar doidinho. Isso fez com que eles ficassem balançando, né? Balançados. Por isso as perguntas. Por isso que surgem dúvidas sobre quem é Deus. Porque essas crises balançam a gente. Por isso que surgem em nós insegurança.
Insegurança numa rocha firme não faz sentido, não combina, né? Mas quem é inseguro é nós, porque a rocha firme é Jesus. Ali é inabalável. Inseguros somos nós. E a gente começa a fazer perguntas para Jesus baseadas nas nossas emoções e não na realidade, porque existia uma realidade. Eles estavam atravessando o mar da Galileia debaixo da palavra de Jesus, e eles iam atravessar, eles iam chegar. Essa era a palavra, vamos para o outro lado. Era uma afirmação. Jesus, quando olhou para você, nós vamos para o outro lado, nós vamos. Ele não está perguntando assim, tu está motivado, tu está afim, será que tu aguenta o processo? Não, ele falou assim, nós vamos. Ele estava quieto, ele estava dormindo, mas ele estava do lado, ele estava dentro do barco. Se você dá uma olhadinha, dá uma procuradinha no barco da sua vida, Jesus está ali, ele nunca deixou de estar. Ele nunca abandonou, nunca. Até porque o maior interessado em chegar do outro lado é ele, porque é ele que falou. Porque às vezes nós mesmos perdemos até o interesse de chegar do outro lado. Porque fica tão difícil, né? Que às vezes parar se torna mais interessante do que continuar. Para alguns de nós, parar agora, não continuar essa caminhada, parece mais interessante do que continuar passando os perrengues que a gente está passando. Só que a palavra diz que nós não somos como aqueles que retrocedem, nós estamos seguindo por fé e obediência. Então não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de ficar fazendo perguntas baseadas nas nossas emoções, é hora de se apegar na palavra que o Senhor nos deu. Quando Deus chamou Moisés, olha que interessante. Aí ele estava lá com o povo, toda aquela loucura das pragas, aquela coisa toda. Saíram do Egito. Vamos embora, né? Poucos quilômetros à frente, um mar. O mar das nossas indecisões. O mar da nossa insegurança aparece no meio do nosso caminho. O mar vermelho. Se Deus falou que Moisés iria ser aquele que ia guiar o povo até a terra prometida, você acha que morrer no mar era roteiro de Deus ou não? Estava no script? Não, né? O roteiro que Deus escreveu era chegar na terra prometida. Deus falou que ele ia chegar. Só que chegou um mar, né? Talvez tu está na frente de um mar. Olha o que Deus falou. Olha o que Moisés falou. Senhor! E agora? Aí disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Ó. Tem hora, gente, posso falar uma coisa para você? Tu não precisa nem orar. A resposta já está dentro do teu coração. Tu não precisa nem ficar, porque a gente fica assim, ai Senhor, fala, dá um sinal, escreve nas nuvens, não sei o que lá, se tal coisa acontecer, é porque isso aqui, a gente fica assim, ó. Mas a resposta já está aí dentro, é só você ter coragem para fazer. É só você ter ousadia para fazer. Porque se está baseado na Bíblia, está em obediência, faz. Por que não? É para dizer sim, diga. É para dizer não, digam não. Agora a gente fica assim, na verdade a gente quer que Deus faça as coisas por nós. Quer ver quando tem gente que me liga, querendo tomar uma decisão, mas quer saber o que eu acho. Na verdade ele não quer um conselho. Ele quer decidir com a minha validação. Eu falo assim, meu filho, decide você. Eu não vou dizer que sim nem que não. O problema é todo seu. Parabéns. E eu não vou validar nada. E a gente faz isso com Deus. Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Cara, que o povo estava ali, Moisés, lá no Egito tinha sepultura. Agora nós vamos morrer aqui enterrar nessa areia nojenta. O povo, se você ficar escutando todo mundo em sua volta, cara, tu vai se lascar. Agora escuta a voz de Deus e segue em frente. Olha o que Deus falou. Por que você está me importunando aqui, Moisés? Fala para esse povo seguir avante.
erga a sua vara e estenda a sua mão. Estava tudo em Moisés. A mão era de Moisés, a vara era de Moisés. A vara significa autoridade. Deus já tinha dado autoridade para Moisés. Era só Moisés fazer assim, ó, abre o mar. Mas Moisés estava ali. E agora, Senhor, quem poderá me defender? Aí que Moisés estava cheirando um chapolim colorado, descer lá no Mar Vermelho e abrir uma... O jeito de chapolim todo atravessado, ia cair, ia se afogar ainda, cair no meio do mar. Ia tropeçar na frente dele, ia fazer alguma coisa. Ó, ele está falando aqui, ó, pega a sua vara e as águas se dividirão para que vocês atravessem terra seca. Deus fez alguma coisa, sim ou não? Deus falou assim, ó, pega o que você tem. O que você tem na tua mão? Faz, realiza. É com você. Deus já nos deu o que nós precisamos. Agora a gente precisa agir. Agir em quê? Em fé, agir em obediência, agir em ousadia. Parar de ter medo. Agora, a segunda pergunta que os discípulos fizeram. Aí quando Jesus acordou, né, disseram assim, cara, não acredito que esses bichos me acordaram, cara. Ele indignado, né? Jesus estava indignado. Por que vocês estão com medo aí, rapaz? Para que vocês me acordaram? Por que vocês ficam gritando aí? Aí ele virou assim, calma aí, mar. Quieta. Vento. Para tudo. Aí aquele mesmo pavor dos discípulos com o problema, se apavoraram agora com quem? Ah, quem é esse? Tipo assim, olha que nível raso de conhecimento que os discípulos tinham sobre Jesus. Eles não viram Jesus curar gente? Eles não viram Jesus multiplicar pão? Eles não viram Jesus falar que era o Filho de Deus? Eles não viram João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eles não viram? Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Deus encarnado aqui na terra? Eles não sabiam disso? Olha aí, é a nossa dificuldade de conhecimento do Senhor. Sabe qual é o mais interessante? Quando eles atravessaram, depois dessa história aqui, eles chegaram em Gadara. Quando Jesus pisou em Gadara, chegou um endemoniado. Olha o que os demônios falaram para Jesus. Quando Jesus chegou, de longe, o endemoniado viu Jesus, correu, se prostrou diante de Jesus e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Tem hora que o diabo sabe mais sobre Jesus do que nós sabemos. Olha o diabo conhecendo mais Jesus do que você. Olha o medo que os demônios tinham de Jesus. Ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E os caras lá assim, quem é esse? E eu e você, andando com Jesus há anos, servindo há anos na igreja, tendo um monte de experiência com Jesus, e até agora a gente não teve o bastante para saber quem é Ele? É Ele que vai cuidar da sua vida até o fim. Ele te respalda até o final. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu futuro, do seu presente, cuidou no seu passado. É esse o Jesus que nós servimos. Que pergunta frágil é essa? Quem é esse? Isso não é pergunta que se faça para quem anda com Jesus. Isso não é pergunta que se faça. Sabe por quê? Porque você vai ter alguma situação na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que alguém vai precisar de um Jesus num nível hard, de cura, de libertação, de algum nível, que só naquele ambiente só você conhece Jesus, e você vai precisar conhecer Jesus o bastante para atuar naquele momento. E aí? Você vai fugir ou você vai enfrentar? Depende do seu conhecimento sobre Jesus. Como assim, quem é esse? Que pergunta é essa que os discípulos fizeram? Que pergunta mais pobre, mais... A dificuldade que os discípulos tiveram de discernir Jesus, sabe qual foi? Eles estavam muito carnais. A palavra diz assim, ó, que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais.
Interessante, por isso que os demônios discerniram, até os demônios são mais espirituais que a gente às vezes. Porque se a gente é espiritual, a gente vai discernir a cena. Se os discípulos fossem homens espirituais, dentro do barco, o bicho pegando o vento, eles iam olhar na dimensão espiritual o Senhor Jesus no barco, eles não iam se apavorar. Por quê? Os olhos carnais deles estavam vendo a situação carnal e não estavam discernindo o espírito. Agora, se eu e você vivermos uma vida espiritual, nós vamos entender essas lutas que estamos passando, que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra potestades, contra os principados, é nas regiões celestiais. E agora, lutas espirituais se batalham com armas espirituais. Quem sabe eu e você, nós não estamos com as armas espirituais o bastante para lutar as guerras que estamos lutando. E estamos apanhando, e bastante. Mas o Senhor está nos convidando para ter uma vida, para discernir quem é Ele. Sabe quem é Ele? Ele é o Rei da Glória. Quem é Ele? Ele é o Príncipe da Paz, o Autor e Consumador da nossa fé. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio. Ele é aquele que nos salvou. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que está sentado no trono à destra de Deus. E foi dado a Ele um nome sobre todo nome, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todo olho verá que Ele é o Senhor, e vai ser algo inevitável. Esse é o nosso Jesus. Quem é Ele? Ele é aquele que cura, aquele que transformou a minha e a sua vida. Quem é Ele? Ele é aquele que é o autor do testemunho que você carrega de vida. Ele é aquele que, quando eu estava no ventre da minha mãe, com 6 meses de vida dentro da barriga, sofreram um acidente terrível, bateram de frente de carro, minha mãe levou 92 pontos no rosto. Eu lembro que eu já tinha uns 20 e poucos anos, minha mãe com uma espinha no rosto, uma mulher de idade com espinha, o que é isso? É um adolescente de 50 anos, como é que pode? Aquela espinha foi aparecendo, saiu um caco de vidro da pele da minha mãe, do acidente de 30 e poucos anos atrás. Quem é esse? Foi aquele que me deu a vida dentro do ventre da minha mãe, e hoje eu prego o evangelho que Ele colocou nessa terra. Esse é o Jesus que nós servimos. Quem é esse? Quando a minha esposa estava virando água dentro do ventre da minha sogra, não tinha mais vida, já estava marcado para retirada. Ela foi no médico, ela falou assim, tu tem que tirar agora. Ela falou assim, não, eu não vou tirar agora, eu vou fazer uma oração primeiro, depois eu venho aqui. Ela teve que assinar um termo para sair do hospital, senão ela não poderia sair do hospital. Era uma irresponsabilidade médica liberar a minha sogra. E ela falou assim, se você sair, você vai ter que assinar um documento. Ela assinou o documento na sexta-feira, no domingo ela foi e pediu uma oração, na segunda ela fez ultrassom, estava aquela formada de novo no ventre da minha sogra. Esse é o Deus que nós servimos.